Muito bem, estamos começando mais um programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil, nossa nova temporada, novo cenário, né? Novas ideias. E a gente sempre trazendo a questão da economia e economia criativa aqui dentro do nosso programa. A gente fala de cultura, a gente fala de negócio, comportamento, tudo isso para você. E eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, ó, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para você aí, ó, curianga da madrugada. Por quê? Porque o nosso programa tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil, na net, mas tem também o YouTube. E no YouTube você pode estar em qualquer lugar do planeta, a qualquer momento nos assistindo, tá bom? Muito obrigado pela audiência. E hoje eu tenho dois queridíssimos aqui, né, uma colega de trabalho e um cara que eu acompanho ele há muito tempo, que já me deu várias entrevistas, uma gentileza só aqui em Belo Horizonte. Quando a gente fala de preços, de mercado, ele é uma referência. E ela, jornalista, mas que agora pulou para uma outra área e nós vamos saber direitinho. Então, primeiro, queria agradecer a presença da nossa jornalista, planejadora financeira, escritora e por aí vai, que é a Cristiane Leite. Tudo bem, Cris? Tudo jóia. Muito obrigada pelo convite. Aí, posso falar, sua olha, fonte posso pode? adiantar aqui, Feliciana Abreu. Quantas entrevistas? Quantas entrevistas. Prazer estar aqui com você também. Muito legal. Obrigado, viu, Cris? Eu que agradeço. E antes de tudo, parabéns pela capacidade de se reinventar, e de se deixar, né, se reinventar. Isso é muito legal. A gente às vezes fica fechado, né, numa coisa só, mas o ser humano não é assim, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. É um processo interessante. Muito obrigada. Muito bom. E ali está o nosso querido Feliciano Abreu, que, na verdade, gestor do mercado mineiro e do Com Oferta, mas é um cara super simpático, um cara que tenta traduzir para a gente aquela dificuldade, às vezes, do economês, né? E sempre fez isso. Então, é digamos assim, um democrata da economia. Ele ajuda a democratizar a economia. Tudo bem, Feliciano? Tudo bem, Elis. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. É um prazer também estar com a Cristiane aqui, né? Que a gente participou várias vezes em entrevistas. É muito legal. É um prazer. A gente está sempre à disposição. Você tem noção disso, Feliciano? Que você é um cara que ajuda a traduzir coisas complicadas para o dia a dia das pessoas? Eu procuro não ter noção, porque se eu tiver noção, eu vou ficar muito preocupado e vou me travar, entendeu? Então eu converso. Porque é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Né? Então a gente tenta, sempre falando sobre preço, ter muito cuidado quanto a isso. É como se a gente estivesse falando para a gente mesmo, para o espelho, para um filho. Para a família. Para a família, entendeu? Então, assim, é sempre com muita honestidade. Sempre eu fiz questão. É com clareza e com facilidade de entendimento, né? Isso é muito legal. Você ensinou muitos jornalistas também, né? A gente aprende quando entrevista o Feliciano. Né? Eu acho difícil aprender comigo. Eu que aprendo com você. Não, é muito legal. E você sempre está aberta a perguntas, né? Sabe o que é o legal do Feliciano? A gente aprende com ele o seguinte, que para economizar, gastar a sola de sapato. Hoje em dia, telefone, né? Você faz a pesquisa de preço ali. E para economizar na hora da compra, gasta saliva. Exatamente. Para negociar. Valorizar o dinheiro, né? O que a gente tem que sempre estar falando. Eu costumo dizer o seguinte, se você ganha é na hora da compra, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Né? O Pix agora é mais uma opção, né? Assim. Quanto que é no cartão, quanto que é no Pix e quanto que é no dinheiro. Exatamente. As pessoas ficam com vergonha disso. Eu não tenho vergonha, não. E eu peço para conferir nota também. Quer a sua via? Não, eu só quero conferir o valor. Aí as pessoas ficam, nossa, ela é desconfiada. Não, é o meu direito. É direito. Tem que acompanhar. Muito bom. Cris, vou começar contigo. Joia. Você nasceu em BH, você vem do interior de Minas, ou você é uma forasteira das Gerais? Como é que é? Bom, eu nasci em Belo Horizonte. Seus pais vêm do interior? Meu pai é de Ariado, no sul de Minas. Minha mãe é de Belo Horizonte mesmo. E aí eu nasci aqui, meu pai é engenheiro, a gente se mudou para 12 cidades. Você estava falando isso? Até os meus 8 anos de idade. Fala algumas delas pra gente. A gente morou no Rio, em Juiz de Fora, Catalão, em Goiás. Catalão, em Goiás, isso. Ipatinga, onde a minha irmã nasceu, Coronel Fabriciano, Contagem, Carajás, que foi a última cidade. Nossa, a gente... Seu irmão nasceu em Carajás? Meu irmão nasceu em Carajás e minha irmã nasceu em Ipatinga. Gente do céu. Forasteiro, são forasteiros mesmo. Né? Exatamente. São só vocês três? Somos nós três, Tá, legal demais. E o Feliciano, ele tem jeito, Cris, de gente que é de Belo Horizonte ou de gente que vem do interior, ou ele é de fora? O que você acha? Eu acho que ele é daqui. Sou da capital. E a família? Então, eu costumo dizer que eu sou da capital, mas como os meus pais vieram de Pará de Minas, são de Pará de Minas, têm famílias lá,
né? Eu costumo dizer que não tem jeito. Belo Horizontino sempre tem um pé no interior. Isso. Né? E isso faz parte. Eu acho que é bacana você ter ligação com as raízes. E eu sou muito fã, tenho muito parente em Pará de Minas. Então acho Você vai legal. muito a Pará de Minas? Eu já fui muito mais. Muito né? mais quando eu era mais novo, né? Aquela tá história. devendo. Hoje, infelizmente, a gente vai só em momentos até ruins, né? Que Sim. vai, Perde alguém. alguém e vai representar a família. Então isso é muito... mas não deixa de ser... Faz parte Faz também. parte, Isso faz parte da vida. Né? A morte faz parte da vida. Né? então, mas eu sou um Belo Horizontino com muito orgulho também, né? São muitos irmãos? Como é que é? Não, eu tenho uma irmã, né? Tem 2 sobrinhos, uma filha, Ana Luísa, que está em São Paulo trabalhando. Né, graças a Deus, economista. Economista? Diz ela que puxou o avô, né? Você é formado em que, Eu Feliciano? sou formado em administração, estudei economia também, e administração de empresas. Então, assim, eu sou bem Belo Horizontino, gosto muito da cidade, né? E curto mesmo, boa. Acho que é bem região metropolitana, né? Que Belo Horizonte está tão integrado já nas outras cidades, né? Quando ela fala assim, eu morei em outra cidade, Contagem, a gente até estranha. Contagem, né? Quando eu era criança, a Contagem deveria ser longe. Exatamente. Ô, Cris, vamos lá. 2 lugares de BH que fazem parte da sua história com a cidade. Pois é, quando a gente estava conversando sobre isso antes, eu fiquei pensando assim, gente, tem alguns, mas tem 2 que são muito importantes na minha vida. Timbiras com Guajajaras, Timbiras com Guajajaras, no centro de Belo no Horizonte. centro de Belo Horizonte. Vamos Foi lá. um escritório onde eu trabalhei como secretária durante muitos anos, desde adolescente. Gente, Então, eu vivia ali, naquele lugar Miolo do ali, centro. ia para o Central Shopping, na época que tinha patinação no patinação gelo, gelo, lembra? jogo de demais? fliperama Claro. e tal. Supermercado ali embaixo, né? Do Central Shopping. E o outro Não, mas lugar- espera aí. Não, Ah, calma. Não vai sair impune assim. Primeiro eu quero saber, escritório de quê? É o escritório de uma empresa que chama Pleiades Consultoria, que era uma grande empresa de consultoria empresarial para preparação de funcionários para implantação de programas de qualidade total. É a empresa da minha mãe que eu acabei de assumir. Olha! Então, E continua ali no centro? Não, Não, tá. agora nem tem endereço fixo mais. Então, Que coisa mais moderna, adorei isso. Olha, nem tem endereço fixo. É um escritório virtual. todo mundo de home Chique, office. não é? Todo mundo no home office. Gente, então você trabalhou ali quanto tempo? Eu acho que uns 9 anos, Então, mais ou em menos. faculdade, você estava lá indo? Tava. E dando meus pulos por fora, porque eu fazia tudo que eu... Nós vamos conversar sobre isso, né? Dá tudo. Entreguei folheto em sinal, já fiz de tudo que você possa imaginar. Ô, Cris, você tem saudade do centro? Do centro de BH? Você ali no centrão. Na época a gente chamava pivete, né? Total. Aqueles que andavam com um caco de vidro e tal. Então, era uma coisa que eu tinha medo, morria de dependendo do horário que a gente saía e tal. Mas, assim, eu sempre rodei a pé aquela área toda e ia a pé. Passava pelo Central Shopping, jogava, andava de patins e ia para minha casa, que é o meu outro lugar, que eu tenho muita saudade. Então, vamos porque para lá. Foi onde eu morei desde que eu voltei de Carajás para Belo Horizonte. Maranhão com Carandaí, Sim. no bairro Funcionários. Isso. Então, é uma casa? Não, é um prédio. É um prédio, tá. Foi ali que eu desci ladeira de patins e me esborrachei inteira, que eu aprendi a andar de skate, que eu tinha minha turma toda de adolescente, que a gente fazia rua de lazer, fechava quarteirão. Então, assim, a Maranhão com Carandaí, eles falam que eu era vereadora ali. Eu andava ali, tinha feirinha do Colégio Arnaldo. Isso. Então, tem muita memória afetiva com aquele lugar ali. É muito interessante porque você é jovem. E isso aí aconteceu em Belo Horizonte. Para a gente pensar hoje, né, Feliciana, aquele lugar onde ela falou ali, especificamente na Rua Maranhão, é impossível pensar nisso, né? Queimada, pique-esconde, era tudo na rua. Machucou muito? Machuquei um bocado. Nunca quebrei, nem cortei, nem tive corte grave. Tem mas boas histórias. Tem boas histórias para contar. Muito legal. Bom demais. Então vamos saber do Feliciano agora. 2 lugares, Feliciano. Você sabe quando você me falou isso, eu fiquei tendo aquela sensação assim, se você morasse fora do país, você fala assim, olha, tá chegando em Belo Horizonte, onde você quer ir visitar? Boa. Não é aquela sensação Boa assim, noção. 2 Vamos lugares, lembrar esse né? pessoal. Sabe, tipo assim, primeiro, Mercado Central. Aquela sensação de entrar no Mercado Central, me lembra muito com meu pai, indo lá domingo comprar ração, alimentação, então assim, com a minha mãe, então eu gostava muito. Gosto muito do mercado. Você vai muito ao mercado? Vou no Mercado Central. Vou pelo menos de 15 dias eu vou no mercado. Eu acho aquele astral ali bem bacana de mercado.
né? O mercado mudou muito, né? Está mudando, né? As lojas modernizaram, algumas mudando completamente, isso é natural, né? Mas eu gosto muito ainda do ambiente, aquela história toda. Você fica perdido ali no Mercado Central? Totalmente. Se me soltar na sai de lá, sabe o filme Bruxas de Blair? Eu não sei. Totalmente. Que ótima comparação. Um filme de terror. Preciso de orientação. Eu tinha isso, eu sonhava, eu tinha pesadelo quando criança, ficar perdido no Mercado Central. Eu tinha, claro. Meu pai me levava no Mercado Central e quando ele ia comprando, ele me deixava perto do elevador ali. Eu ficava morrendo de medo, ele me esquecia. Perto do abacaxi, né? Perto do abacaxi. Ele levava a sacola, deixava lá, toma conta aí. Eu era pequeno, criança. Mas é interessante, porque o mercado tem aqueles corredores e você vê tanta coisa bacana que você distrai mesmo, você perde a noção. Não, é feito pra isso. É feito O pra golpe isso. é pra gente se perder lá. acho E aí, muito legal. quer provar mais um queijo? Quer uma pimenta? É sensacional. O estilo, né? Acho muito bacana do mercado. E, não, quer ver um detalhe que me lembra muito do mercado, que me veio à cabeça agora? Você lembra que a gente andava no carro na frente dos pais, podia fazer isso. E você tinha que pegar um negócio para entrar no estacionamento. do mercado. E era uma alegria você puxar ali um papelzinho, não sei, era tipo um... Né? Era bacana. Isso marca muito a gente, né? Bacana. Né? Outro lugar que não tem jeito, Mineirão, né? O atleticano, e quando você entra naquele estádio ali, agora, claro, a gente tem nossa casa que é fenomenal também, mas o Mineirão é aquele charme, né? Aquela energia que pulsava. E eu fui desde 5 anos de idade, meu pai já me levava, e que você podia ir depois de 5 anos. Sim. Então, me marcou muito essas questões. Você prefere o Mineirão antigo ou atual? Antigo. Antigo. Por quê, Feliciano? Eu acho que ele é bem... era bem popular, a geral era bacana. Eu nunca fui na geral, eu sempre ia na cadeira com meu pai, que eu era pequeno, e depois fui para arquibancada, né? Mas eu achava muito legal, aquela coisa era muito... Né, que dá saudade. Eu acho que tem um romantismo da história, né? Claro. É isso aí. E tem também uma coisa, se era um estádio mais popular. Os estádios de hoje, eles não são tão populares. Nem tem geral mais. Exatamente, Então, esse convívio entre classes diferentes era um futebol dentro do estádio. Era muito bacana. Então, isso dá saudade. Mas eu acho que também todo mundo que vai chegando um certo momento, você fica com saudades. Saudosismo. Né? Saudosismo. Então, é aquela coisa que, de repente, hoje, uma pessoa mais nova fala, não, de jeito nenhum, velho. Confusão demais, hoje você quer sua cadeirinha sentada, não, era um empurra, danado. Você não tinha conforto nenhum, mas era bacana no final das contas, muito legal. Tinha um colega, ele faleceu agora recentemente, historiador, né? E ele dizia sempre assim, olha, a gente tem saudade da idade que a gente tinha. Então, por isso que a gente fica saudosista demais, né? Porque aí você topa qualquer furada. Inclusive o Mineirão, que também tinha umas furadas. Né? Tinha banheiro tinha banheiro. Nossa Senhora. Você ia comprar chuva, tá falando de Mineirão, saiu o gol. Nossa... Você lembra muito do Mineirão também? Eu trabalhei muito, né? Antigamente, na época de reportagem, eu trabalhava muito lá e eu sou uma pessoa que não gosta de multidão por natureza. Nossa, Cris. Então eu já tinha uma certa dificuldade. Resistência. Aí não tinha banheiro, que é uma coisa que eu faço questão. Hoje eu chego, eu procuro um banheiro. Aí não pode tomar água. E como era um ambiente muito masculino, E machista, a gente era hostilizado o tempo todo. Então, assim... Vocês estão falando de Mineirão, eu estou pensando assim, acho que é o último lugar que eu gostaria de ir nesse momento. E se você não quer ter saudade, Não, nem não. com a idade que você tinha. Não, obrigada. Mas muito legal. Mas você minha lembrar. filha gosta. Não, as arenas hoje são diferentes, né? É o tal do padrão FIFA. Que inclusive encareceu. Você deve ter pesquisa sobre isso. Né? A gente tem dados, né, de ingresso, por exemplo. Isso é muito interessante, esse mercado. Mas também, um dia eu estava até conversando com especialistas da área, obviamente que são diretores do clube e tal, e eles, se a gente pegar o salário dos jogadores daquela época e voltar para o momento atual do superatleta, como é agora, tal, é outra coisa, né? A valorização do esporte mudou muito. Então, eu não sei até que ponto. Eu sei que é o seguinte, elitizou, né? Virou um espetáculo. Você vai lá para uma casa de show, espetáculo, ver um show. Né? Eu acredito que na época a gente via só o futebol. Né? Agora não, você vê luzes, né? Então, tem mulheres, né? Isso é muito interessante. Crianças. Eu sou muito observador. E das últimas vezes que eu fui na arena, por exemplo, eu vi turmas de mulheres indo no jogo. Então, eu acho isso muito legal. Isso seria impossível. Nessa época que a Cris estava falando, não dava. Não dava. Deus nos acuda.
Tinha que ser 5 homens para proteger, por exemplo, minha irmã. Teria minha tia que ia, aquelas coisas. Uma pena, né? Era completamente diferente. Nisso a gente, né, a sociedade Evoluiu cresceu. Em todos os aspectos, não só na área do futebol. Né? Isso mesmo. Mas tudo isso foi conquista, né? Das mulheres, né? Por muita briga mesmo das mulheres. Exatamente. Inclusive na cobertura esportiva. Exatamente. Você pegou uma fase que não era fácil. Hoje já temos mais mulheres fazendo cobertura, né? As meninas têm o beijinho roubado, de vez em quando você escuta uma história ou outra, né? Mas as meninas estão cobrindo Copa do Mundo, estão cobrindo Olimpíadas, estão narrando jogos de futebol. A última fronteira foi vencida com a narração das mulheres, né? A Isabela de Moraes foi minha estagiária, né, na Rádio Confidência, e a gente lançou ela como a primeira narradora em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E aí o mercado ficou pequeno quando ela formou, e ela foi para o Rio de Janeiro, foi para a Globo, foi para a Fox. Então é muito bacana. Muito legal. Muito bom. Vamos lá. Eu vou começar contigo. Ah, Porque você foi por 12 cidades diferentes. O que você sentia mais saudade, né? Acho que é difícil uma coisa, mas do que você sentia saudade? Quando eu estava nessas Quando você outras estava cidades, fora, isso. eu era criança, então para mim era tudo festa, né? Inclusive quando a gente morava em Carajás, que era na época uma cidade muito pequena e não tinha nem acesso à alimentação, supermercado, era tudo muito difícil, mas tinha o fumacê do carro da malária que passava todo dia. E assim, a minha casa era a última da rua com aquelas árvores gigantescas. E apareciam as aranhas, e a gente ficava naquele mundo da fantasia, da onça. Então, assim... Você tinha medo? Não, aquilo para você era natural, né? Eu vivi feliz lá, brincando com a minha irmã, no único clube que tinha, andando de bicicleta para tudo quanto é lado. Todas as fotos que eu vejo lá de Carajás, eu tô... E fora que foi a primeira vez que eu andei de avião. Ah, isso é chique. Eu acho que foi daqui de Confins que a gente partiu mesmo. Minha mãe com um barrigão, grávida de 8 meses. Então foi a primeira vez que a gente andou de avião. O avião vazio e as pessoas fumavam no fundo. Dentro do avião. Tomavam. Tinha jantar. Jantar. Você levava os talheres para casa, né? Como lembrança. Uma maletinha de plástico, né? Isso. Era muito legal. Então vamos para os dias atuais. Quando você precisa sair de BH, né? Às vezes a gente precisa, trabalho, né? Ou a passeio. O que você sente saudade? Quando eu tô fora de BH, do meu travesseiro. Sincerona. Da minha comida, porque... Na sua casa, pelo Sim, jeito, né? sim. No seu canto. Eu sinto muita falta, eu adoro viajar, adoro explorar, principalmente depois que eu criei um hábito de ir para o exterior a cada 2 anos e tudo. É muito bom, mas assim, aí você chega em hotéis que não são aquela coisa que estão anunciadas e tal. Então, assim, quando eu volto para casa e aí eu descanso lá na minha cama, eu sinto realmente saudade disso. E da comida, né? Que a gente experimenta, mas a nossa comidinha não tem nada igual. Eu achei interessante, você falou que você tem um planejamento de 2 em 2 anos de viajar para o exterior. Sim. Por que isso, Cris? Como eu trabalho desde muito nova, eu poupo desde muito nova também, né? E foi isso que me levou a fazer a transição de carreira do jornalismo para o planejamento financeiro. Isso veio depois de uma fase quando a minha filha já estava um pouco maior, que depois a gente conta um pouquinho da minha história em relação a finanças para ela. Tá. Chegou num ponto que eu falei assim, gente, eu nunca viajei para o exterior e a minha filha virou para mim e falou assim, mamãe, eu tenho que ir para a Disney enquanto eu ainda tenho imaginação. Que ótimo. Essa desculpa é boa, hein? Aí, Crianças, façam isso. façam isso, sigam os meus conselhos. Enquanto eu tenho imaginação. Boa essa. Aí, o que eu fiz? Eu peguei tudo quanto é dinheiro que apareceu naquele ano, 13º, tudo, absolutamente tudo. É muito caro, não é? É muito caro. Aí eu peguei, juntei aquele dinheiro todo e no ano seguinte eu não gastei nada, quase, com presente e tal. E aí, o que eu comecei a fazer? Esse dinheiro que
que eu fui poupando desses 2 anos, estava sempre sobrando para os 2 anos seguintes. Mas é mineira demais, hein? Então, aí eu comecei a viajar de 2 em 2 anos para o exterior. Os olhinhos do Feliciano estão brilhando. Ele tá feliz. Essa jornalista me escutou, aprendeu. Ela aprendeu comigo. Gente, e aí você continua 2 anos à frente, vamos Eu tô dizer. indo pro Chile agora, em julho. Maravilha, o Chile, inclusive, tem que passar direto Belo Horizonte. Pois é, e eu vou ficar no Vale Nevado, que é um dos lugares mais caros do mundo. A minha filha falou, eu preciso ficar no Vale Nevado, porque é meu sonho. Eu falei, vamos realizar o seu sonho. 3 diárias só. Mas tá bom. Quantos anos tem sua filha? Hoje ela tem 20. E ela continua sonhando. Continua. Tem imaginação. É. Que barato isso, Cris. Muito, muito interessante. E o penúltimo país que eu conheci, por incrível que pareça, que ninguém conhece, é a Romênia, Olha, que é no leste europeu. isso. É... Conde Drácula, a lenda de Drácula é de que lá, foi né? lá- É. Exatamente, no estado da Transilvânia. Isso. E aí a gente chegou por Bucareste, alugamos um carro, fizemos o sul do país inteiro, o leste, fomos à Sérvia, voltamos pelo outro caminho. Foi uma das viagens mais incríveis que eu já fiz na minha vida, porque são lugares que eles não conhecem brasileiros. O que vocês estão fazendo aqui? De onde vocês são? De onde É. vocês são? E lá é tudo muito barato e é tudo lindo. Era na época de Natal, aqueles mercadinhos de Natal com artesanato. Eu sempre fico de olho no artesanato local para não ficar comprando aquelas coisas, né? O mesmo Isso. copo, né? Então, assim, foi uma viagem incrível. E como eu planejo 2 anos antes, eu já compro uma passagem barata, eu já pego as estadias baratas. Cola em mim, gente. Planejamento. Perfeito esse planejamento. É. Eu levei 1.000 euros e voltei com 600. Eu não acredito, você ainda volta com dinheiro. Não, de mentira, eu viagem. voltei com 400, gastei 600, mentira, eu voltei com 400 euros. Que barato, parabéns. E qual que é a próxima fronteira, como diria Star Trek? Né? Você está falando de viagem? Próxima viagem daqui a 2 anos. Ainda O que você não está sei, planejando? não, porque como eu fiz a transição de carreira, a gente tem que agora reavaliar as Reavaliar metas. isso, As né? metas, exatamente. Muito bom, legal demais. Agora vamos saber do Feliciano. Quando sai, você já morou fora de Belo Horizonte? Não, Minas, nunca morei. Nunca morei fora. Minhas viagens são relativamente curtas, né? Mais a turismo mesmo. Mas agora tem sua filha em São Paulo. Tem, né? eu vou lá Você tem que visitar. falar. Eu gosto de São Paulo. São Paulo é uma cidade que pulsa, né? Mas é o que a Cris falou. Depois que você fica lá 3, 4 dias, 5 dias, resolve. Parece que eu tenho saudade, além do travesseiro, do meu colchão, eu tenho do controle remoto também. Sabe aquela coisa? Né? Assim, não tem das minhas coisas, assim, sabe? Eu acho que hotel cansa também um pouco, não cansa? Eu acho, Muito, gente. não é? Acho que quem mora em hotel um tempo... Artistas falam muito isso, né? Que tem que viajar, fica sem... Suas coisas guardadas nos devidos lugares. Eu acho que eu sou meio que... Eu tenho preferido, Feliciano, ficar em apartamento, que tem Aham. cozinha, que tem... mais sala, quente, mais pessoal um pouco. Porque aí você pode cozinhar, você pode ficar lá se você quer. Porque o quarto de hotel, ele é muito impessoal. Aí você tem que descer para o lounge, ou você tem que sair. Tem horário, né, de café, de almoço. Exatamente. Né? Eu também gosto de viagem assim, que você fica mais livre para fazer. Eu gosto também, uma questão de viagem, você viver o que as pessoas vivem na própria cidade. E não como turista, sabe? Aquelas viagens que acabam cansando. Você vai, por exemplo, para a Europa. Você tem aquele city tour, você fica 15 dias, no final você está mais cansado que você foi. Então eu gosto muito de pegar o metrô, conhecer a cidade, fazer algumas coisas que estão fora daquele roteiro, assim, sabe? Conheço, por exemplo, você vai para Nova York, você quer comer o melhor hambúrguer, mas não é o melhor, que é o mais caro, é o tradicional, que fica raiz, é a raiz. Eu acho isso bacana, sabe, assim, de você fazer essas coisas na cidade. São Paulo, eu adoro pegar o metrô de São Paulo. Eu morro de inveja no metrô de São Paulo. Eu ando de metrô de São Paulo, amo, adoro, acho que um dos melhores. Inclusive, toda cidade que eu vou, eu ando de metrô. Porque aí você conhece bem a cidade, entendeu? E convive com as pessoas diferentes, né? De várias classes sociais. Né? O metrô é um lugar muito democrático. Democrático, eu acho bem legal e, por exemplo, então a gente sente isso, né? Eu acho que isso é bacana, porque até pela minha profissão mesmo, você tem que estar onde que as pessoas estão, você tem que sentir a coisa. Entendeu? Por exemplo, é a mesma coisa, como é que você faz pesquisa de preço aí no supermercado? Não são dados frios, né? Eu tenho que ir ao supermercado 3 vezes por semana, eu tenho que fazer compra, eu tenho que ser dono de quase... Nem de dono de casa mais, né? Tem que ser o dono de casa lá, que eu vou lá, compro, pego na embalagem, pego no preço, verifico produtos novos que mudam de tamanho. Isso tudo você tem que sentir, porque senão você fica dentro do escritório, para a nossa profissão não dá. E nós somos de uma geração que a gente viu a inflação, não é? Então, a gente precisa ir comprar, regatear e pesquisar, a gente sente necessidade disso.
Eu me lembro em Belo Horizonte que nós tínhamos um movimento das donas de casa. Lembro. Você lembra, né? Foram parceiros do mercado mineiro no início. Né? São até hoje, de uma certa forma, né? Né? E era um movimento muito forte. Chegou a eleger uma vereadora, não me lembro. Foi a dona Lúcia Pacífico. Lúcia Pacífico, não é? Pacífico, depois deputada. Ela fez um belíssimo trabalho, né? Ô, Cris, nós estamos fechando esse bloco e daqui a pouco a gente vai voltar, né? Vamos entrar um pouco mais no assunto. Mas eu aproveitei um pouco isso que o Feliciano falou e lembrei do movimento das donas de casa e lembrei da inflação. Você acha que a gente, digamos assim, se deseducou economicamente, em termos de planejamento? Porque a inflação, de certa forma, nos obrigava a se planejar um pouco melhor. Você acha que a gente relaxou um pouco com isso? Eu não consigo fazer esse tipo de comparação, sinceramente. Eu me lembro... Eu pensei nisso agora. Eu me lembro, na época da hiperinflação, eu trabalhava lá na Timbiras com Guajajaras, saía com o salário e ia direto para o Central Shopping comprar tudo que eu precisava, porque no dia seguinte o salário não valia mais nada. Mas eu tenho uma percepção minha, assim, e uma coisa que eu estava comentando com o Feliciano antes. Talvez um dos motivos que levem tantas pessoas a ainda utilizar a poupança como investimento seja exatamente essa lembrança da hiperinflação do passado, em que você colocava o seu dinheiro na poupança e ele realmente rendia. Então, talvez tenha sido até um movimento ruim realmente nisso. Mas em relação à sua pergunta, talvez o Feliciano possa me ajudar. O que você acha, Feliciano? Eu acho a inflação ajuda a gente a planejar melhor? Assim? Ajuda pela necessidade, né? Eu acho que não tô dizendo que é bom, não. Você sabe que eu costumava dizer o seguinte, que o brasileiro por si só, até antes do Plano Real, era economista por natureza, por necessidade. Então você tinha dona de casa que tinha conhecimento de compra, de gastar o dinheiro, de correr para comprar, pesquisar, de pechinchar, porque era necessidade. Né? Então o que acontece? Eu acho, inclusive, o seu trabalho brilhante por causa disso, porque a gente tem que ter educação financeira desde pequeno. Entendeu? Eu, obviamente, graças a Deus, tive meu pai economista, diretor, né? Essas coisas, minha mãe empresária, então eu via aquele movimento muito forte de inflação, planos, aplicações de da noite. Do dia para a noite, porque era uma questão de necessidade mesmo para se manter. E eu, sinceramente, eu fico impressionado, porque meu pai era economista, era mais fácil, né? Porque minha mãe era empresária, empreendedora, eu acho que puxei muito ela. A capacidade que ela tinha de atualização de preços, que ela tinha uma confecção, ela vendia em janeiro e entregava, por exemplo, 3 meses depois. Como que fazia isso? Tinha um plano que cortava 3 zeros da moeda, uma coisa de louco. Entendeu? Então, assim, não é só questão de que você sabe hoje, que é custo, funcionário, atualização de máquina. Você tinha ainda que ter uma capacidade econômica de planejamento, que senão você não sobreviveria. E ela tem uma fábrica, agora passou para minha irmã, mas mais de 40 anos, entendeu? Então, assim, é muito legal isso. Havia uma volatilidade. Exatamente. Agora, um detalhe interessante, você está falando da poupança. Concordo totalmente que a poupança é um péssimo investimento, mas a gente foi educado na poupança. E ela foi importante para a gente aprender que existiam os juros compostos, que a gente ganhava. Lá em casa a gente costumava dizer o seguinte, né, era o dinheiro dando filhotinho, aí vinha o extrato do banco, da Binhos Caixa, né? As Caixa acabou. Então a gente ia lá, cresceu o dinheiro, que era da mesada, aquela coisa toda. Eu fiz isso com a minha filha. Eu abri uma conta para ela no banco, ensinei ela a poupar, porque eu fiz questão. E também proibi ela, não é proibir, mas do que ela não tirar. Para o momento certo, ela foi morar fora, que ela foi estudar, falei, agora você pode tirar seu dinheiro que você está fazendo um investimento no seu estudo. Não vamos demonizar a poupança, eu quero me retratar no próximo bloco. Sim. Ótimo. Não, legal demais. Ótimo. Vamos fazer o seguinte, vamos saber que história é essa, né? Que a poupança pode ajudar sim, né? Como? Né? Nós vamos conversar disso no próximo bloco e aí falar um pouco, né, do trabalho dos dois, né, dessa carreira dos dois, muito interessantes, e dessa mudada também, né, no caso da Cris. Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu! Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa, o BH Todo Dia. E aí, a Cris tem uma dívida a pagar. Ela falou, Elias, a poupança não é um demônio. Explica pra gente. Vamos lá. Porque quando a gente pensa assim, que a pessoa já tem a capacidade de poupar e de colocar o dinheiro dela reservado em uma poupança, ela já é uma pessoa que já aprendeu a economizar, a poupar, portanto, ela... né, já não é uma pessoa endividada. Isso. Então, ali, quem já tem esse tipo de educação financeira para
estar com uma caderneta de poupança, ela também tem um grande potencial para ser um investidor. Boa, muito legal. Você concorda? Totalmente. Eu acho que a poupança fez uma parte do momento da economia importante, que era a caixa, era o porquinho, como a gente estava falando, guardava as moedas. Aí depois veio a questão do banco, né, que você podia tirar o dinheiro da caixinha debaixo do colchão, né, e levar para o banco, que era um lugar seguro, e você ganhava o dinheiro. Você emprestava para o banco reemprestava, e você ganhava dinheiro, obviamente, isso. Então fez parte. Hoje, se você falar em poupança com um jovem que já está mexendo com criptomoeda, ele não vai... Para ele não significa muito nessa história, mas Mas a ideia de guardar um dinheiro para aplicar, né, que é a ideia básica da poupança, Exatamente. né, não dá para abandonar. Não dá. É um conceito, né? É um conceito de economizar, de guardar o dinheiro. E aí a gente, quando fala em poupança, tem aquele trauma, né, da poupança, né, durante o plano Collor ser confiscada. Aquilo é um absurdo, né, gente, pensar naquilo. Eu lembro da reação dos meus pais, assim, né, foi uma coisa bem difícil. Feliciano, aconteceu com você? Aconteceu na fábrica lá, exatamente, porque você imagina, se você, por exemplo, eu via esse movimento, né? Foi um movimento extremamente atípico, né? Que a gente acaba que nossa geração ficou traumatizada. A poupança foi demonizada. Foi traumatizada, porque você tinha ali a sensação que eu tinha era aquela tia que recebia os aluguéis, guardava fazia aquela poupança a vida toda para ter uma tranquilidade, de repente ela ficou com 150 reais na época. Reais, né? Só podia Que foi decidido numa brincadeira praticamente o valor. Então foi um desrespeito danado com a população. Não se brinca com a economia, não se brinca com dinheiro. E a gente sabe disso. É incrível. Outro dia eu vi um documentário com a Zélia Cardoso de Mello falando, e ela dizendo assim, olha, nós éramos jovens, a equipe econômica, e a gente tentou uma coisa diferente, mas com uma falta de empatia, sabe? Muito grande. Eu falei, sim, o documentário é muito bem feito, porque trazia as pessoas que foram também, né, tiveram sua vida completamente quebrada por conta disso. Mas eu achei assim... Você achou ela fria? Assim, muito fria. Ela mora nos Estados Unidos, né? E aí depois entraram outros economistas e, de certa forma, eles concordaram, falando assim, olha, economistas mais velhos do que ela. Aquela turma era jovem, eles estavam experimentando, fazendo um teste com o dinheiro das pessoas. É isso que você acabou de falar. E outra, né? Muitas pessoas perderam completamente o rumo das suas vidas. Morreram, pessoas morriam. Exatamente. Até hoje tem pessoas na justiça para tentar recuperar. Inclusive, uma prima minha falou, nossa, acabei de receber 150 mil reais. Sim. Você imagina quanto dinheiro ela perdeu? Isso tem quantos anos, gente? Puxa, nós estamos falando dos anos 90, né? O Collor foi o primeiro eleito pós, né, a ditadura. Eu tenho um irmão de mais de 80 anos, ele era funcionário da Uzi Minas e ele está com um processo parado, lá no STF. Ele virou para mim e falou assim, ô Elias, você não conhece o Gilmar Mendes, não? Tem alguém daquela... Eu acho que eu vou lá para Portugal para tentar encontrar com o Gilmar Mendes. Né? Mas é uma covardia, né, Elias? Você tem que imaginar que a pessoa trabalha, junta um dinheiro e de repente é confiscado. Poxa, isso não existe, né? É uma coisa... Eu, sinceramente, a questão de se falar que é jovem, né? Todos nós já fomos jovens, mas, não, mas você brinca com o seu dinheiro, você aplica seu dinheiro onde você quiser, mas o dinheiro de outras pessoas realmente foi complicado. Mas era muito importante, voltando aqui, né, para a gente entrar, a questão da inflação, né? A inflação é um demônio, assim, de como que a gente consegue combatê-la. Foram vários planos. E não funcionou, né? Foram 13 planos de 78 para cá. 13 com plano real. Né? Então, assim, são planos que... É por isso que eu te falo, você aprendia, né? As moedas... Esse dia eu estava até... Você vê a questão da própria moeda, do real, né? Eu tenho a nota de R$1, várias guardadas, e hoje estão valendo muito, né? O pessoal está colecionando. Tá rico, né, filho? Não, eu brincando. Vale muito mais que R$1. Não, exatamente. Eu brincando com a minha filha, até explicando isso. Falei assim, olha, tá vendo? Quando eu guardei nos livros, que sou daquela época, guardava, meu pai fazia muito isso, né? E tal. E aí agora você pega a nota de R$1, tem gente pagando R$100, a nota colecionador, claro, né? Isso. Quando a gente tem 3, 4, 5, e a gente quer guardar, porque o papel moeda tendência a acabar, então de repente os netos vão ficar pegando aquilo ali e olhando, né, analisando, né? Gostei disso. Então pode ter um crescimento exponencial. Pode, de repente. Está deixando uma grande herança aí. Perfeito. Netos. Então guarde Nota novinha, né? Aquela... Guarde a sua nota de R$2. Excelente. Muito bom. Cris, vamos lá. Como é que se deu essa mudada, né, da sua carreira, da sua vida, né? Vamos colocar assim. Sim. Como eu disse anteriormente, eu comecei a trabalhar muito nova e
eu trabalhei com tudo que você possa imaginar, assim. Eu fui atriz, eu fui secretária, eu entreguei folheto em sinal, fiz recepção de evento, fiz propaganda até dizer chega. E como atriz nessa empresa da minha mãe, a gente ganhava muito bem, porque a gente atendeu 300 empresas pelo país. E para cada uma dessas empresas, ela escreveu uma peça de teatro. Uau! E Sua aí, mãe? é a minha mãe. Caramba! E aí, não, ela tem 100 peças de teatro escritas. E aí ela escrevia o teatro e depois ela entrava com a consultoria. O teatro refletia os problemas da empresa escondidinhos ali, e era uma coisa que não se fazia na época. Ela inventou isso. Então, a gente viajou pelo Brasil inteiro com esse teatro. Inclusive, eu me casei com Carlos Nunes, no Rio de Janeiro. É Fui mesmo? filha de Vilma Henriques. Teve mais Cara, um outro atores famoso. muito A Gorete forte. Milagres. Gorete Milagres. Contracenei com ela também. Então, assim, aí começou a pintar muito dinheiro para mim, e aí eu comecei a poupar na medida do possível, mas assim, andava de táxi. Sim. Então, eu tinha uma vida diferenciada da maioria das pessoas da minha idade. Você já estava fazendo jornalismo nessa época? Não. Tá. Aí eu fazia o 2º grau, passei em psicologia, fiz 1 ano e meio de psicologia, migrei para o jornalismo e no começo eu ainda fazia isso tudo, fazia o teatro. Claro. Aí eu fui trabalhar na Rede Minas como estagiária, continuei o teatro, continuei fazendo muita propaganda. E juntando dinheiro, eu ganhava R$190 no estágio da Rede Minas. E eu ia de carro, no carro que eu comprei com 18 anos. Então, assim, Tá vendo? não tem Arte como dá sobreviver dinheiro, teatro. com R$190. Muito dinheiro, mas não é muito assim também não, tá? Para uma pessoa solteira. Planejando bem, né? E aí, quando eu fui para a Globo e tudo, eu continuei sempre tendo 3 estratégias que depois eu posso explicar com mais detalhe, o Feliciano deve entender delas também. E continuei poupando. E eu sempre falei sobre dinheiro com todo mundo. E eu vi que as pessoas não entendiam nada. E aí eu comecei a virar uma espécie de embaixadora das finanças. Boa, as onde pessoas, eu tipo, ia. assim, me dava uma dica. Me dá uma dica. Me fala aí, o que eu faço e tal, não sei o quê. Eu falei, gente, o planejamento financeiro está me chamando. Aí eu fiz um MBA e fui fazendo esse pensamento de transição de carreira, que ele depende de muita terapia, porque não é fácil você largar um emprego que você ama, que você se dedicou a vida inteira. Eu E uma adorava. empresa muito boa, né? Exatamente. Eu adorava. Globo? Quase 23. 23 anos. E eu faria 23 agora, em junho, que foi quando eu entrei pela empresa de RH primeiro. Depois fiquei 3 meses lá, até em outubro, né? Eu faria os 23 anos mesmo. E aí eu fui... Então é um processo, né? Não é de uma hora para outra. Não. Tá. E eu queria sempre ajudar as pessoas com dinheiro. Eu amava jornalismo, amava contar histórias e tal, mas eu queria ajudar as pessoas financeiramente. E aí eu fiz um MBA e falei, gente, eu acho que está na hora de eu fazer minha transição de carreira, porque é isso que eu quero agora. Eu quero ajudar as pessoas a cuidar melhor do dinheiro, portanto, ter mais paz. Porque quem está endividado, quem não tem uma reserva financeira, não tem paz, não tem sossego, não vai dormir bem. É muito indigno, não é? A situação. E aí, no dia 12 de abril deste ano, eu saí da TV e comecei uma nova carreira do zero. Me conta uma coisa, você pediu demissão? Sim. Gente, é muita coragem. Muita coragem. Não é? Muita coragem. Mas era necessário, né? Sabe quando a alma pede? E como é que você sabe, falou? né? E como é que você falou com seus chefes, né? As pessoas. Primeiro eu fui no meu gestor imediato, que sempre foi muito meu amigo. A gente já trabalhou muito tempo junto, eu como repórter e ele como editor. Eu virei para ele e falei assim, eu tenho 2 coisas para te falar. Uma, eu não quero mais fazer plantão no Rio de Janeiro, porque isso seria normal. Por que você não quer? Eu estou com muita dificuldade. E com tempo de empresa, de adaptação, Isso fica para os mais jovens. Aí ele, tudo bem. Então eu te cubro lá nos seus próximos plantões. Aí ele, o que mais? Eu falei, eu quero pedir demissão. Aí, quer dizer, o problema do Rio só deu uma... Aí, Abriu. ele falou, você é louca, você tem uma carreira brilhante aqui na empresa. Eu falei,
por isso, por isso, por isso. A minha alma está pedindo, já tem muito tempo ele. Eu confio em você e eu sei que vai dar certo. A gente vai conversar com o nosso Que legal, gestor e por aí foi isso aí, leve, feliz e... O Cris, Tá indo. desculpa, senhor, né? Não teria uma opção, por exemplo, de trabalhar com jornalismo econômico, né? Que é uma área que no Brasil tem muita força, assim, né? Fiquei pensando, Miriam Leitão, Sardenberg, não é? Você não está dando a mãozinha para a pessoa. Isso é verdade. Quando você pega uma pessoa e dá a mão para ela e você muda... Você quer uma coisa mais pessoal ali, né? Eu gosto de gente. Eu, como jornalista, como repórter, eu ajudava as pessoas pegando na mão ali na rua. Isso. Então, eu não vou fazer, como repórter, sentar com uma pessoa e não, é porque é uma coisa que demora, né? Você tem que entrar na mente da pessoa. Então, eu gosto de gente e por isso eu resolvi que não daria. Daria para eu fazer outras coisas, mas continuar como repórter, depois como editora de texto do Jornal Nacional e do Fantástico e fazendo planejamento financeiro, aí eu reescrevi a minha história inteira, estou reescrevendo e vamos ver para onde que o barco me leva. Eu acho que tem algo da psicóloga aí também, né? Que não se formou, mas que tinha curiosidade, né, da psicologia. Você sabe que eu tinha 17 anos quando eu entrei na PUC e fiquei com 17 anos até maio, quer dizer, eu fiquei bastante tempo estudando com 17 anos, eu era muito jovem, muito imatura e psicologia é um curso muito denso. E o que eu queria era tocar a empresa da minha mãe, a Pleiades. E olha onde que eu estou hoje. Quando eu assumi o cargo de diretora de Pessoas e Cultura Organizacional, foi uma coisa tão emocionante, porque eu lembrei de tudo, do quanto eu admirava a minha mãe, do quanto aquela empresa foi importante para a gestão, para os treinamentos no Brasil todo. Eu querendo ficar emocionada. Então, homenagem à sua mãe. Depois de tantas décadas, eu voltar lá no meu sonho de adolescente, está sendo uma sensação maravilhosa. Você está resgatando essa adolescente, abraçando essa adolescente. A Cristiane, que queria ser palestrante, mas não tinha conteúdo. E hoje tem. Isso. Hoje eu tenho, né? Perfeito. Com toda a bagagem. E ela veio de um jeito totalmente diferente do que eu esperava. Eu queria ser psicóloga para ser como a minha mãe. Eu fui ser jornalista, repórter, editora de texto, planejadora financeira, para quem sabe ser 1/20 do que a minha mãe foi e porque ela é uma psicóloga genial, uma gestora genial, uma piloto de moto maravilhosa aos 72 anos, uma viajante incrível. Então, assim, eu acho que a história foi sendo escrita do jeito que eu sonhei lá e agora... Qual o nome da sua mãe? Tânia Mara Costa Leite. Quantos anos que ela tem? Vai fazer 72. Bacana. Parabéns, viu? Viajante, motociclista, ficou um mês na África do Sul agora, sozinha, de home office, e conhecendo os lugares, fez safari sozinha. Minha mãe é uma pessoa realmente diferenciada. Parabéns. E você também. Obrigada. Feliciano, na sua vida também aconteceram mudanças assim, até chegar onde você está hoje? Aconteceu e vão acontecer mais, né? Isso é importante. Aconteceu quando eu montei o Mercado Mineiro, que foi... Quando foi? Em 98, 99, eu já comecei a estudar programação, que não tinha nada a ver com a minha área, eu já trabalhava na fábrica da minha mãe, e comecei a sentir aquela coisa que eu sinto hoje com a inteligência artificial vindo aí, como se eu fosse. Aquela sensação que a Cris está falando, de desafio, de ter que mudar de qualquer jeito. É uma coisa Você não tem medo disso, né? Tenho. Tem? Tenho, mas o medo faz parte, né? É bom. Faz parte. Divertidamente, né? O medo é importante, junto com a alegria. Ele te dá um pouco de pé no chão, porque senão você se estrepa. Se você falar, aquela coisa, né? É interessante. Se você falar para fazer tudo de novo, é complicado. Você pensa, porque é muito sofrimento, né? Mas é muito bom. A gente, por exemplo, igual eu te falei, eu sou administrador, gosto de empreender, venho de uma família que empreende. Então, isso já está no espírito, né, das pessoas. Então, assim, a gente não consegue viver sem. Mas é um empreendimento numa área que no Brasil, no mundo, a internet era muito... Então, eu contava para o pessoal, e era assim, você ia na reunião de supermercadistas, o pessoal, nossa, excelente ideia, só que daqui a 30 anos. Eu ficava assim, poxa, como é que eu vou fazer? Mas eu preciso que vocês invistam agora. Entendeu? Então, é um negócio que a imprensa nos deu muito apoio, porque viu
a Você é muito seriedade... visionário, Não, e a Muito. seriedade, sabe, dos dados, a parceria foi muito forte. Aí você tem o consumidor te dando apoio e a imprensa, o empresário, obviamente, que vai começar a disputar melhor. E vai ver que você não vai ter, que não tem nada por trás. O tempo foi a meu favor, né, nesse momento. É a questão, primeiro, que a gente comentou, né? A primeira questão, vai ser político. Entendeu? Eu nunca tive interesse, não tem nada. Nosso negócio é pesquisa de preço, é mercado, é gerar venda para quem tem preço bom e atender aquele consumidor que precisa daquele produto em determinado momento. É juntar as duas partes utilizando a tecnologia como meio, fazer o mercado. Entendeu? É simples, não tem nada de mirabolante. Só que utilizamos a internet naquele momento, eu utilizei, né? E eu tinha que estudar muito, porque eu explicava para os cursos que tinha em Belo Horizonte, o pessoal não entendia o que eu queria fazer, né? Que era simplesmente que eu ganhei alguns prêmios nisso aí, que foi o seguinte. A primeira ideia foi o seguinte, você fazer a sua compra e ao mesmo tempo, na hora que você clicava ali, você não comprava, você fazia a pesquisa. A pesquisa. De supermercado, como se você estivesse numa loja virtual, isso 99. Era a lista, né? A gente fazia uma lista de Você compras. fazia a compra e no final dava um ranking de supermercado mais barato que você queria comprar naquele momento. Isso. Aí você ia no supermercado e comprava. Entende? Fica uma coisa meio de doido, né? Não, mas você fala esses dois. É utilidade pública. É. Fantástica, né? Pois é, Você pensar isso hoje, né? exatamente. E o pessoal ainda fazendo pesquisa na mão mão. e tal. Então a gente Ligando não tinha celular. não direito. tinha. Não, aí é interessante isso. Por isso que eu te falo, que a evolução sempre acontece. Você vai ver algumas coisas acontecendo e você vai mudando a rota do navio. Né? Porque você vai mudando até por necessidade, sobrevivência. Perfeito. Né? Aí o que aconteceu? Tanto que o mercado mineiro, até um dia que foi até interessante isso, uma fiscal, foi a única vez que a gente foi fiscalizado lá no mercado mineiro, ela falou, pensei que o mercado mineiro era do governo. Eu falei assim, como assim? Poxa, não, mas eu não gostei muito disso. Sabe, foi um elogio, mas ao mesmo tempo foi assim, não, nós somos uma empresa, né? Isso. E outra, naquele mesmo... Independente, né? Por favor. E você sabe um detalhe interessante? Eu às vezes, fazendo vivo com a Cristiane lá, e eu vi os preços na hora, falei, pô, será que isso está errado? Será que está certo? Porque você depende de pesquisador para ir na loja, né? E tinha diferenças absurdas. Aí veio a tecnologia, os pesquisadores já com o celular, e tirava foto dos produtos da prateleira, entendeu? Aí eu documentava, que eles ficavam muito tranquilos, porque eu sempre fui muito preocupado com dados. Sabe, você falar... Você tem credibilidade. Um erro, você perde acaba toda a com sua o seu credibilidade. negócio, acaba com o negócio de terceiros, porque se você falar que o cara é mais caro e ele não Perfeito. você prejudica demais a empresa, entendeu? Então eu sempre tive muito cuidado com isso, sabe, acho seríssimo. E quando você fala numa grande mídia, né, a gente sabe da importância que é das pessoas que muitas vezes escutam aquilo ali e já colocam como lei. Então, Já tô indo pra lá, né? Já pega a bolsa e vai... Tanto para comprar como para nunca mais pisar na loja. verdade. Isso Então, mesmo. assim, você tem que ter muito cuidado, é muita responsabilidade, porque a pessoa que está do outro lado é um gerador de emprego, entendeu? Então, assim, é um empresário também, então tem que ter responsabilidade. E não é palanque, entendeu? Eu sempre tive em mente que pesquisa de preço não é palanque político para se Muitas fazer. pessoas, né, que trabalharam no PROCON, né, o movimento das donas de casa, acabaram indo para a política, né? Respeito, Nada contra nada também, contra. né? Acho política falsa. Mas não é esse o Não é minha objetivo. área, não é minha área. Minha área não é essa. Política todo mundo faz, aquela história. Política partidária é outra história, né? Isso. Então, assim, o nosso negócio é realmente gerar riqueza para todos, entendeu? Oportunidade. Aí, voltando à questão da foto, aí veio com a oferta, que a gente criou tem 4 anos, que também é um sucesso. Hoje tem muito mais acesso que o próprio mercado mineiro, que é o próprio pesquisador, o usuário, de forma colaborativa, tirando foto do produto, fazendo check-in onde que ele está compartilhando com milhares de pessoas. Isso veio da minha fiscalização dos pesquisadores. Porque eu falava, esse preço não existe. Eles tiravam foto Entendi. e me provavam que existia, eu ficava feliz, mas falei, isso é negócio. Entendeu? Então vai acontecer isso com a Cris também, como já está acontecendo comigo em outras questões, mas dentro da área, com novas tecnologias, novas oportunidades, que isso aconteceu o tempo todo. É só a gente ter vontade, esse espírito que a gente tem de empreender e vai mudando, as coisas vão mudando o tempo todo. Né? É o que eu digo, se você pegar a primeira versão do Mercado Mineiro que eu fiz, do portal, eu dou palestra também de vez em quando e eu mostro isso. Eu falo, poxa, isso para mim era definitivo. 15 dias depois eu já tinha que mudar completamente. Feliciano, você já chegou a receber algum convite de alguém querendo comprar o Mercado Mineiro? Já para investir. Convite muito bacana na época, era muita grana, era bacana. Só que aconteceu um negócio. Esse cara é um empreendedor aqui de Minas, e ele teve um problema em outro negócio. E aí ele falou assim, eu posso abortar por enquanto? Eu falei, não tem problema. Aí pegou outro pé.
Aí eu falei assim, não preciso mais, sabe? Porque você, Elias, hoje muita gente faz isso, startup, receber investimento. Isso. Ela tá falando, anjos, investidor. Tem Tem, tem no com-oferta. O com-oferta a gente fez para isso. Tá. Tem investidor, é aberto para investimento, e a gente já tem investidores. Né? Mas é com muito cuidado que não entre no negócio. No mercado mineiro, eu tive muita preocupação do investidor dele entrar e querer conduzir o negócio para outras áreas. Isso. Entendeu? Usar o Aproveitar nome, a situação. credibilidade. Exatamente. E aproveitar a situação, a credibilidade do mercado mineiro para outras áreas. Então eu falei assim, não vou abrir. Isso, eu faço questão absoluta de não mudar a rota do mercado mineiro. Claro que a gente tem algumas situações decepcionantes, que você vai conversar com o pessoal que utiliza os preços, e até governamental, entendeu? Que você tem que tirar a pesquisa do ar, que você fala assim, poxa, você está trabalhando de graça. Porque o objetivo é trabalhar para o consumidor. Isso. E para o empresário. Para órgãos que pagam pesquisas para outros institutos e vamos lá e pegam os nossos dados. Não dá. Não dá, né? Tem que valorizar o trabalho. Isso é sério, né? Você sabe disso. É uma questão de você fazer hoje, um jornalista fazer uma pauta, fazer uma matéria bacana e, de repente, outra pessoa chegar lá, copiar e colar. Ou então jogar no chat GPT com plágio. As Big Techs têm esse problema. Você chegava em As prefeitura, grandes empresas, isso. você chegava em prefeitura, isso aconteceu comigo. Eu ia lá para ver os próprios chefes do setor, falavam, você é louco, o pessoal está utilizando essa pesquisa aqui o tempo todo para fazer concorrência e tal. E não revertia nada isso. Então, você dá uma certa desanimada, mas não no espírito de empreendedor. Dá uma certa desanimada, aí você tem que tirar, por exemplo, pesquisa de supermercado, não está mais no mercado mineiro aberta, ela fica no com oferta. Perfeito. Entendeu? Por quê? Porque é uma forma da gente trocar mais informações. Mas eu tive que tirar isso porque eu desce funcionário de repente, de braço cruzado, e a gente fazendo pesquisa e pagando. Custa caro fazer uma pesquisa. Isso. Né? Documentar, aguardar o histórico, base de dados, tecnologia, servidor, não é fácil. Entendeu? Então aí a gente acaba mudando por necessidade. Você tem quantas pessoas trabalhando com você? Hoje a gente tem, é engraçado isso. No mercado mineiro sempre as pessoas pensavam que era um prédio. Né? E não era, porque a gente criou muita credibilidade e hoje as empresas passam por isso para a gente. Então a gente tem 4 pesquisadores, eu falo de rua, mas internamente também, home office, que ficou uma beleza, porque Isso. eu fico menos na cola deles, mas acompanho. Hoje tem muito mais tecnologia para acompanhar. Então facilitou demais, entendeu? Então são 4, mas a gente tem muito mais gente na programação, no desenvolvimento, entendeu? No software. É, exatamente. Isso a gente É não o pode desafio do É o desafio. século. É. Nossa. Coisa interessante, viu? E não é fácil, né? Não é fácil. A turma não compreende. Às vezes você quer botar... É mais ou menos o que eu falo, assim. Você quer botar um detalhe no aplicativo, mas tem que ser escrito. Não, mas dá para pegar. Não dá, eu quero fazer isso para minha avó. Isso, entendeu? ser acessível. Entendeu? né, às pessoas. Exatamente. Aí acho que um íconezinho que vai fazer uma referência, não. A dona Tem que ser, de 91 anos tem Então a gente está nessa fase, né? Dos dois lados. da nova geração. Da nova geração. É. Com a geração antiga que precisa ler, entender para ela fazer. E quer entrar, né? Quer entrar. Essa geração, ela quer participar das redes sociais. Precisa também. Eu acho hoje- importantíssimo. Mas eu acho que o equilíbrio, nesse caso, é bom. Que E nós um fazemos puxa parte para um disso. lado e o outro puxa para o outro. Exatamente. A gente fala de um, né, entre aspas, conflito intergeracional, mas Aham. na verdade é uma relação intergeracional Evolução que mesmo. vai equilibrando a coisa. Isso é muito legal. Não, até um detalhe que eu estava falando com a Cris, bacana até, por exemplo, a inteligência artificial vai chegar a um ponto que você vai chegar na frente da... Não podia nem contar, isso é claro que eu não aguento, Pois é. mas é mais ou menos o seguinte, que eu estou falando com os parceiros, né, que a gente está conversando. Você vai chegar na frente da gôndola e vai perguntar, esse preço está bom? Aí a inteligência vai te perguntar qual o preço que você está vendo, ou vai tirar uma foto do preço, já está alimentando e ela vai te devolver. Fala assim, tá bom, pode comprar. Ou não, tá aqui próximo, tá lá. Isso. Isso vai ser, isso já é Revolucionário. não tem jeito. Não Entendeu? não tem volta. Não tem Isso volta. É questão de Você tempo. vai brigar contra uma inteligência artificial? Você não vai. Não vai. Você vai adequar ela para crescer o negócio e evoluir. Como aconteceu no próprio mercado mineiro, quando eu coloquei, que eu fui lá na reunião do supermercadista, ele falou, ó, menino, sensacional, mas isso não vai dar certo nunca. Olha aí. Sabe aquele negócio? Eu ficava assim, meu Deus, como que eu faço agora? Entendeu? É um troço muito doido. Mas você tá no espírito, né? Voltando à questão desse desafio, que eu acho fantástico a história da Cris, que ela tá passando agora, que eu me vejo muito nisso, porque muita gente fica, né, naquela coisa, olhando para você, você fala, Ela é louca. Ela é super louca. bem É sucedida louca. profissionalmente, e vai mudar completamente de área, mas numa área super legal também, mas parece que tem uma chama dentro que te leva. Né? E às vezes alguns processos de dores também, né? Que você fala, não quero mais passar por isso. Exato. Não preciso mais passar por isso. Tá? Agora eu tenho que voltar lá, que você falou assim, eu preciso falar 3 coisas mais tarde
para quem quer investir, né? Quem quer planejar aí o para quem investimento. quer aprender a poupar. Aprender a poupar, desculpa. São 3 conceitos importantes, assim. O primeiro que eu vou falar chama pagar-se primeiro. Feliciano sabe o que é. Antes de você pagar todas as suas contas, você recebeu, vamos supor, você é um assalariado, recebeu. Isso. Antes de você pagar todas as suas contas, você vai separar um dinheiro para você investir. Quanto eu posso agora? R$50. Quanto eu posso mês que vem? 60. Mês que vem, 70. Mas você tira esse dinheiro, por quê? Se você deixar para falar assim, eu vou deixar para poupar o que sobrar, não vai sobrar. Nunca sobra, né? Nunca sobra. A gente sempre vai arrumar um churrasco, um restaurante para ir, um bar para ir, e nunca vai sobrar. Então, à medida que você recebe, já tira esse dinheiro da sua frente, ele não existe mais, e você já está criando a rotina de ter uma poupança contínua, certo? Ok, você falou da primeira. Agora vamos falar da segunda dica. Qual que é? Tá. É ter uma vida minimalista. A gente sempre associa o minimalismo a coisas de decoração que são simples, que não são muito rebuscadas. Então, o conceito de uma vida minimalista é viver com menos consumo e mais experiências. Mais tempo de qualidade com a sua família, mais tempo de qualidade com os seus amigos, mais viagens. E quanto menos coisas você acumula, você precisa ter 80 pares de sapato? Não. Você precisa ter O 35. celular, o último celular da moda, né? Então, você vai aprendendo a ter um consumo regrado. Tem gente que chega ao extremo do anticonsumo. Não é isso que... Não é isso, Não né? é Mas isso, pode não é essa chegar, questão. depende da pessoa também, né? Da ideologia dela. E aí o minimalismo, ele prega muito para você não viver de status, para não impressionar as pessoas. E tem essa frase do livro A Psicologia Financeira do Morgan Russell, que é... Deixa eu aproveitar aqui. Feliciano, essa ideia do menos é mais aí, o que você Eu acha acho disso? sensacional. Eu tenho uma frase também dessa, né, que eu... Sabe aquelas frases que tinha na revista Veja antigamente? Eu Lembro. pego essa frase, eu guardava essa As frase. manchetes. É engraçado. É bem isso. É a questão seguinte: viver-se com simplicidade não é viver inferiormente, muito pelo contrário. Você tem um controle da sua vida, na verdade, entendeu? Então, essa questão de você realmente não ter necessidade de mostrar para outro, você domina a sua vida. Isso parte para a vida financeira. Porque aí você tem condições de... eu quero essa água aqui, não me interessa a marca, eu quero a água. Isso. Entendeu? E você tem o controle da sua vida. Isso é que é importante. Né? Então, essa frase ela é um conceito que eu Que bate com o que ela está falando acho aqui, né? importante, Essa coisa minimalista. Até a arte também tem isso, né? Menos é mais, né? A poesia, né? Os E tem um documentário na Netflix que é muito interessante, Minimalismo Já, que fala exatamente sobre as pessoas que foram aderindo a esse movimento ao redor do mundo e como a vida delas melhorou em termos de organização mental, de organização ambiental e de experiências. Em vez de eu gastar dinheiro com consumo, que amanhã eu já esqueci, porque eu comprei essa blusa, ela está lá com a etiqueta no armário, tem 2 anos. Não, eu vou fazer uma viagem para o Chile. Né? Aliás, você falou do Chile, né? É incrível aquelas reportagens que mostram o deserto do Chile, do Atacama, cheio de roupas, né? Que vieram da Europa. É um lixão de roupas. Né? Outro dia eu conversei com o Ronaldo Fraga e ele falou assim, olha, primeiro frases bombásticas, né? A moda acabou. A moda acabou. Aí ele foi explicar, não, o negócio que eu estou dizendo é o seguinte, se o ser humano hoje parar de fazer qualquer peça de roupa, ninguém vai ficar pelado. Vai mesmo não. Daqui a 300 anos. Então, a gente precisa mudar esse conceito e ele está muito nessa coisa. E ele já foi, né, Fashion Week, essa coisa toda, né? Então, faz sentido, né? É bacana isso que você está falando. O mundo pede isso, inclusive. Sim, exatamente, o consumo consciente, né? Então, ótimo. E circular. E o terceiro ponto aí? Como é que Pois é. O terceiro talvez seja um ponto legal para a pessoa começar. Viver um degrau abaixo. Então, vamos supor que o Feliciano está começando a carreira dele agora, ele ganha um salário mínimo. Aí, dali a pouco, o Feliciano tem uma promoção, passa a receber 2 salários mínimos. Qual que é o normal? A tendência, né? A tendência. Já vou colocar isso tudo aqui no meu orçamento, já estou comprando um carro novo. Uma prestação. Já Já está gastando por conta. Já está gastando por conta.
E a gente vai progredindo, né? A tendência é que a gente vá progredindo na nossa carreira. Então, se você mantiver os mesmos hábitos do seu salário, não precisa ser o inicial, mas pelo menos o anterior, você já tem uma capacidade de poupança muito grande. E essa capacidade de poupança é impressionante a diferença que ela faz ao longo dos anos quando você passa a poupá-la, ao invés de eu ganho 1.000, meu dinheiro não dá porque eu só ganho 1.000. Eu ganho 10.000, meu dinheiro não dá porque eu só ganho 10.000. Nunca vai dar, né? Eu ganho 50.000, mas o meu dinheiro não dá porque eu só ganho 50.000, porque eu tenho que ter uma Ferrari, eu tenho que ter uma Mercedes, eu tenho que ter a bolsa, não sei o que ela das quantas. Então, não é porque você vai melhorando de vida que seu padrão de vida tem que mudar totalmente, porque se você fizer isso, vai morrer pobre. E recuar dói muito. E como ela está falando isso é importante, porque uma hora ou outra você pode ter necessidade de recuar. Passa por uma crise. Uma crise, todo mundo passa. E dói muito na família e tal. Então, por isso que é importante o que você está falando. Porque a pessoa já está no nível inferior, então se acontecer alguma crise, ela não vai sofrer. Somado a isso, a tranquilidade da poupança, eu acho fantástico. Aí você tem tranquilidade para trabalhar e passar crises. Que crises são normais na economia, a gente fala isso há quantos anos? Já 20 anos, já mais de 20. Então, isso acontece. Então, eu acho fantástico esses 3 passos aí da crise, né? E com isso tudo, você cria a chamada reserva de emergência, né? Você tem lá um dinheiro para sobreviver, que eu acho que é o básico. 6 meses. Perder o emprego hoje, você ter 6 meses de garantia de todas as suas contas pagas. E a reserva de emergência, ela tem que estar num investimento de liquidez e que não tenha risco. Então, um CDB, uma LCI, uma LCA, uma coisa que você possa ter uma liquidez diária. Então, se a minha mãe adoecer, se eu adoecer, eu saí da Globo, larguei. Por quê? Porque eu tenho toda essa retaguarda para me sustentar por um bom período sem eu ter que me preocupar. Minhas contas vão estar pagas, a faculdade da minha filha vai estar paga e está tudo certo. Muito bom, parabéns. Muito obrigado. Isso é ótimo, né? Estou aprendendo com o Feliciano. Comigo? Não, E eu estou aprendendo com os dois. E aposto que você que está acompanhando está aprendendo muito mais ainda. Intervalo, a gente volta daqui a pouco. Valeu! Muito bem, o tempo passa, o tempo voa. Esse é o último bloco do nosso programa. E tá muito legal, né? A conversa aqui entre a Cris e o Feliciano tá ótima e tem a ver com o nosso dia a dia, né? Tem a ver com a nossa vida. Claro, com o nosso bolso, mas muito mais do que com o bolso, tem a ver com a vida. Então, o importante é mudar o jeito de pensar a vida e até de valorizar, como você acabou de falar, né? Do menos é mais. Vamos lá. Mas, Feliciano, eu preciso entrar um pouco numa questão aqui, que é a seguinte, que tem a ver muito com um debate sobre a nossa economia hoje, mas que acaba sendo um debate muito que está no dia a dia das pessoas. Por isso que eu queria um pouco da sua opinião. Sem precisar de entrar num lado ou do outro, nós temos hoje uma situação que é o seguinte, o governo federal briga o tempo inteiro para que o Banco Central libere os juros, diminua os juros, para que as pessoas possam consumir mais. O Banco Central, por outro lado, tem uma postura de, olha, precisamos ter o fantasma da inflação. Precisamos ter cuidado, porque senão, se a gente se liberar os juros, nós vamos ter a volta da inflação. Como é que você vê esses 2 pontos assim? Uma grande sinuca de bico. Os 2 lados têm uma certa razão, tem muita razão. Boa. Vamos explicar, então. Primeiro, imagina você, é um empresário que você tem um volume de dinheiro, para o consumidor entender, para o telespectador entender. Isso. Tem um volume de dinheiro ganhando um juro sem precisar fazer nada. Só aplicando. Perfeito, só aplicando. Para que você vai arriscar um mercado recessivo como a gente está vivendo, um mercado de crise? Para que você vai comprar uma máquina, um equipamento? Para que você vai abrir um estabelecimento se você não tem certeza do resultado? E se você está ganhando com aquele dinheiro parado. Exato. Então isso segura muito, por um lado. Por outro lado, o que acontece? Se abaixar os juros, você tem um empresário que vai falar assim, poxa, eu não estou ganhando dinheiro mais, tem que trabalhar. Tem que investir para ganhar o dinheiro do jeito que eu estava ganhando. Então ele vai ter que investir. Mas ele vai no risco ali e vai investir. E outro lado, o consumidor que vai voltar às compras com muita força, que é bom para a economia, mas no primeiro momento ele pode endividar. Então aquece muito imediatamente o mercado, que está reprimido, e volta a ter inflação. Inflação é terrível.
aí você perde o valor do dinheiro, as pessoas se endividam, né? É complicado, é um ciclo, uma, sabe, uma roda que vai, entendeu? É uma bola de É uma bola neve. de Uma neve. coisa tem um lado positivo, a outra tem Exato. negativo, e equilibrar isso é muito complicado. Muito complicado, depende do momento, o Banco Central está segurando, pelo que a gente vê, por Voltou um precaução. pouco mais, né? Agora ele estava numa onda de baixar os juros, né? E agora segurou, né? Para ver o que vai acontecer por causa disso. Porque senão vira culpa do Banco Central também de liberar os juros. Então eu acho que os dois lados têm uma certa razão. Olha, é uma missão difícil, né? O lado político, não é nem de governo, é o lado político da coisa. Qualquer político. Você ajudar a população População. a consumir, sabendo que se a população consumir, a indústria vende mais, não é? Daí também você gera mais necessidade de investimento em infraestrutura. Entendeu? E tem juros menores também para comprar as máquinas com preço mais justo. Então, assim, é muito complicado. Por outro lado, você vê também a questão da inflação, que acontece em alguns setores, outros já começaram a equilibrar, né? Fatores como, por exemplo, a inflação não é só especulação, a gente tem, por exemplo, chuvas, né? Como aconteceu a própria tragédia no Rio Grande do Sul. Então, Claro. o dólar, né, que influencia. O dólar influencia bastante. Interna, né? O dólar é interessante, né? Porque a gente, no primeiro momento, a gente fala assim, fica caro, né? As nossas coisas se valorizam aqui, entendeu? Porque não valoriza em dólar. Né? Mas, por outro lado, você imagina, para quem exporta, é excelente. É isso. Só que aí vem o detalhe. Um pecuarista que tem um gado hoje, ele vai fazer o quê? Ele vai exportar, porque ele vai ganhar em dólar, que vale 5, 6 vezes mais que a moeda corrente nossa. Só que, por outro lado, o que acontece? Ele gera problemas aqui, né? Porque começa a faltar, né? Porque começa a faltar. Aí ele vai falar assim, poxa, para que eu vou vender para o Elias ali uma picanha se eu vendo lá para fora? Aí o preço interno. Aí ele fala assim, você quer pagar? Paga Mais o preço lá caro. de fora. Perfeito. É muito complexo, é muito complexo. Mas tem que ter atitude. Isso. Tá. Legal. Boa. Deu para Não, não. Né? Deu, né? Não, é muito complexo. Mas é não, muito complexo. muito complexo. Então não é uma questão Eu política, prefiro assim. nem opinar, porque é tanta complexidade. O que na verdade eu não queria estar na pele de nenhum deles. Exatamente. Assim, né? Porque é muita responsabilidade sobre a população. E lembrando que o grande empresário, ele não tira dinheiro do bolso para investir, ele pega dinheiro emprestado para investir, entendeu? Ele tem o dinheiro dele lá, entendeu? A gente não fica na ilusão que o cara vai tirar da poupança, da aplicação e vai montar um grande negócio. Não, ele pega dinheiro para o negócio se pagar com o passar do tempo. Por isso que ele precisa de uns juros baixos para estar investindo e não mexer no dele. Por isso que ele ganha cada vez mais, né? E nisso os bancos se dão bem, né? Não tem jeito, né? O banco se dá bem em qualquer momento. Ô, Cris, preciso voltar no primeiro bloco. Você falou muito da sua filha. Qual que é o nome dela? Isabela. Isabela. E aí, você ensina ela a se planejar? Como é que é? Ou casa de ferreiro, espeta de pau? Você sabe que a gente não conversa muito sobre isso. Ela tem duras críticas à minha postura jornalística nas redes sociais. Mas outro dia ela virou para mim e falou assim: os meus colegas todos foram para o Rio de Janeiro nesse fim de semana e gastaram o dinheiro todo e agora eu vou no show. Ela vai no Rock in Rio e vai no show Bruno Mars. Isso. Aí ela virou para eles e falou assim: olha, o meu dinheiro tem outras prioridades. Aí eu falei: uau! Ela tá me mostrando que ela aprendeu alguma coisa. Isso, né? a semente que foi plantada lá, com toda dificuldade, brotou, né? E aí, quando a gente viaja para o exterior, às vezes que eu já fui com ela, a gente passa na frente das lojas caras, ela, biquíni, mamãe não olha, mamãe não olha, mamãe não olha. Menos é mais. Minimalista, mamãe. Mas o que eu queria contar a respeito de como uma pequena quantia, ao longo do tempo, faz uma diferença muito grande. Logo que ela nasceu, eu falei assim, eu vou juntar um dinheiro para quando ela tiver 15 anos, ela decide o que ela faz com esse dinheiro. Porque, assim, quando eu fiz 15 anos, a gente estava passando por um momento muito complicado na economia, eu ganhei um tocador de CD Carrossel. As meninas que tinham dinheiro da minha sala tinham aquelas festas maravilhosas. Os meus pais tiveram dinheiro para me dar um tocador de CD Carrossel. Eu falei, vamos fazer uma poupança, isso mesmo. Eu contribuo com R$200 por mês, o pai com R$200 por mês. Quando ela fez 15 anos, a gente falou com ela, o dinheiro é seu. Você quer fazer o quê com esse dinheiro? Você quer comprar um carro? Quer guardar para a faculdade? Era um dinheiro não carimbado. Perfeito. Aí ela falou assim, eu quero ir para os Estados Unidos com todo mundo da minha turma. O dinheiro dá? Eu falei, sobra. Então eu quero ir para Porto Seguro também quando eu formar. Isso, formar o ensino médio. Dá.
e eu preciso fazer uma cirurgia plástica corretiva assim, assim, assado. Aí eu falei, você tem tudo, o seu dinheiro. Que isso? E ela prêmio, fez uma viagem. É o prêmio de quem guardou, economizou. Isso é importante. Você tem que ter um momento do prêmio também. Porque senão você Não, é sofrimento o tempo inteiro. Você passa a vida... A relação com o dinheiro não pode ser tóxica, né, gente? Não. Dinheiro, tinha aquela coisa, dinheiro é sujo, não pode pegar, não deixa na cama, não. Dinheiro é Eu amo dinheiro. Não é? Eu cheirava quando saía as notas. Organizar Aquela o tira de tinta, amo aquilo lá. Uma coisa que eu fazia muito era organizar o dinheiro dentro da minha carteira. Sabe? Do menor pro maior, Você assim. contava assim, era, pô, Exato. Você sabe que eu estava vindo para cá, aí eu peguei uma bolsa pequena, não cabia a minha carteira. E eu abri, peguei um Sua cartão carteira de também, crédito. né? Cheia de dinheiro, né? Feliciano, aí não dá, né? Não, foto brincando. antiga, patuá, tem de tudo lá, santinho. Aí eu não cabia. peguei a carteira de motorista, que é um documento, o cartão de crédito. Aí eu fui olhar e falei, gente, tem quanto tempo que eu não tiro dinheiro para colocar nessa carteira? Desnecessária essa carteira, eu já posso eliminar isso da minha vida. Mas isso é um detalhe interessante mesmo, né? Isso até a questão de sumir um pouco o dinheiro, o papel moeda. Isso. O papel moeda, na minha opinião, dói mais você tirar uma nota de R$100 ou de R$50 para gastar uma coisa, do que tirar hoje no celular, você faz assim, Mandar um já, Pix. pode falar. E ninguém tem troco, Feliciano. Não é? As pessoas não têm troco mais. Você viaja para uma praia que às vezes não tem sinal de internet, as pessoas não têm troco. Ou então vem aquele tanto de... Aí aquele trem amassado. A falta de respeito. Isso é um com o pecado, dinheiro, né? Dizem que esse dinheiro não progride, né? Aquele dinheiro amassado, aquele dinheiro, né? O famoso dinheiro de bêbado. Tá lá, nota de R$10, escrito 30 mil embaixo. Muito interessante. É possível, mesmo uma pessoa ganhando pouco, fazer um planejamento? Sim. Desde que ela reveja os padrões de consumo. Porque mesmo as pessoas que ganham pouco, inclusive tem uma pessoa que eu sigo nas redes sociais, chama Primo Pobre. Ele ensina os pobres a sair da situação que eles estão, justamente para... Ele foca muito a questão de consumo. Para de querer impressionar os outros. Para de querer o tênis que está na moda aí na sua comunidade, o boné que está na moda É aí na muito sua forte comunidade, isso. o telefone que está na moda na sua comunidade. Ele, outro dia, ele estava indo dar uma entrevista, ele falou assim, olha, eu tenho dinheiro para pegar um transporte por aplicativo, mas eu vou de ônibus. Por quê? O ônibus vai pela pista exclusiva, corta o trânsito inteiro, e já me deixa praticamente na porta. E eu fiz o mesmo raciocínio quando eu estava vindo para cá. Eu pensei assim, não vai ter vaga lá. Aí eu falei assim, se eu for de transporte por aplicativo, vai dar uns R$40. Isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu carro, vou parar no escritório, que é no bairro Funcionários. Aí eu peguei um transporte por aplicativo até aqui. E eu vou fazer o caminho inverso, porque eu gasto 1 litro de gasolina da minha casa até aqui. Agora, eu perguntei para o Feliciano, ele achou vaga aqui na porta. Já achei vaga na porta. Mas, cuidado que é 1 hora só o rotativo. Você vai ter que gastar mais rotativo, você tem que contar com isso. Então, eu acho que em Todo todas mundo as pode. classes sociais é possível, sim. Tem idade para começar? A gente costuma dizer o seguinte, o melhor dia foi ontem, o segundo melhor dia é hoje. Então, sempre é possível começar. E outra coisa que eu tenho que falar, o vilão, gente, não é o cartão de crédito, Feliciano, você sabe disso. O vilão é o comportamento. Sempre o vilão em relação a finanças é o comportamento. Se você for um físico e ele for um físico, e vocês dois forem competir por inteligência, para poder... Quem vai prestar uma assessoria para a NASA, por exemplo? Aí a competição é por inteligência. Mas ele é um físico renomado, você é outro físico renomado, ele tem um bom comportamento financeiro, você não tem, é o comportamento que vai definir a diferença desses dois profissionais, né? Em relação às finanças. Não é inteligência, é comportamento. Eu acho que é a única ciência que é possível de se estudar em que não se compara por inteligência, e sim por comportamento. Talvez uma inteligência emocional, né? Que se fala muito hoje, né? Mas e a gente trabalha pouco com essas emoções, ser né? intuitivo também. Porque... É incrível isso, né? Pessoas que não têm informação nenhuma são muito boas de comércio. Né? Exato. Meu pai era fotógrafo lambe-lambe, depois se tornou comerciante. Ele era um ótimo comerciante e não tinha o ensino fundamental. Intuitivo. É muito interessante isso, né? As pessoas têm muito... A gente precisa observar essas pessoas.
entre as pessoas mais simples, né, o comércio é muito intenso, né? Você sabe um detalhe interessante isso que eu vejo? Que as próprias novas modas que existem, conceitos novos, já existem há muitos anos. Eles só dão uma maquiada, uma transformada do seu próprio pai mesmo, né? Ele deve ver as coisas e falar assim, isso eu já fazia na minha época. Agora eles pegam, né, criam um conceito. Mas é o básico, né? É o básico. É o básico que se transforma, algumas coisas evoluem, obviamente, pela necessidade dos equipamentos, da informação. Mas a venda em si, e outra, né? Eu costumo dizer, sabe, não é o mais barato, é o melhor negócio, né? E Claro. eu tirei meio que o menor preço da minha vida. Sim. Para mim é o preço justo também. Isso. Sabe? Porque também não adianta ter uma qualidade péssima e um preço baratíssimo, exatamente. 2 Mas é euros. preço justo. E valorizar o trabalho do outro, né, gente? Exatamente. É muito ruim a gente não querer pagar um trabalho que a pessoa fez, ou querer ganhar em cima do trabalho. E o detalhe, girar a economia, né? É. Porque é importante também. Se a gente, é aquela coisa, se todo mundo só guardar dinheiro, ninguém vende, ninguém faz nada, a economia morre. Você tem que girar, você precisa de comprar, compra. Mas faz um bom negócio. Entendeu? Compra quanto precisa. Não compra um celular porque o vizinho comprou, ou troca o carro porque seu carro saiu é o moda, mais antigo da garagem, e todo mundo olha pro vizinho, essas coisas, né? Eu acho que isso A grama do vizinho sempre parece mais verde, Mais né? verde, é. E isso é uma coisa que leva muito ao erro, principalmente a gente viu isso em relação a criptomoedas. Eu tenho um colega que perdeu todas as economias dele, seguindo conselhos. Primeiro ele jogou um pouco de dinheiro lá, perdeu tudo. Aí tem um viés, né? Eu acho que chama viés da confirmação, um viés do investidor, eu não estou lembrando o nome exato. Que é uma coisa que está enraizada na gente, que te induz ao erro. Aí ele, em vez de assumir o prejuízo, ele foi lá e colocou mais um pouco. E aí ele perdeu tudo de novo. Ele pegou e colocou o resto do dinheiro dele Meu todo. Deus. E acabou com o dinheiro dele todo. Ele acabou com o dinheiro dele todo. Mas é um perfil de jogador. Aquele que igual não o jogo sabe do sair do tigrinho. jogo, né? É o jogo do tigrinho. Não é? Você fala assim, agora vai dar, agora vai dar. É meio que aquele... Os cassinos sempre trabalharam com isso. Estão né? chegando aqui no Brasil. tá? Exatamente. E sem equilíbrio emocional, né, como você está falando, você vai ser vítima mesmo dessa coisa aí. Porque geralmente você ganha no início, né? É o jogo do cassino, para você não sair de lá. né? Seduz pelo ganho fácil, você vai colocando. É o que aconteceu com a criptomoeda, é o que aconteceu com uma época das ações, que muita gente investiu, de repente foi, né, caiu, principalmente do ano 2010, mais ou menos, né? A gente via a gente pegando fundo de garantia. Fundo de garantia, era isso. Nossa. Que a Petrobras e outra empresa, não me lembro qual, né? Eletrobras. Eletrobras abriram para que você pegasse o seu fundo de garantia e investisse lá, né? Um grande cuidado. E o fundo de garantia é algo para o futuro, assim, é uma poupança forçada, vamos dizer assim. Você sabe que a gente está falando essa questão de as pessoas querendo usar atalhos, né, para tentar ficar mais ricas, e isso não existe, né? O que existe é a sua força do momento de fazer aquele esforço mesmo para poupar e, ao longo dos anos, fazer os juros compostos trabalharem a seu favor. Tem um empresário alagoano, ele viralizou, deve ter um mês mais ou menos nas redes sociais, porque ele foi vendo que os funcionários dele estavam pedindo muita antecipação de 13º, de 1/3 de férias. E ele falou, o que está acontecendo nessa empresa? Foi no RH, falou, vamos fazer uma pesquisa. 90% das pessoas estavam endividadas com o jogo do tigrinho, usando equipamentos da empresa como celular pessoal. Por isso que quando eu falo que hoje em dia o que está me chamando muito no planejamento financeiro é essa questão de levar o conhecimento de planejamento financeiro para funcionários das organizações, é justamente por isso, porque lá na empresa mesmo teve uma época que tinham bolões de R$18 mil. Uau. E eu, inclusive, entrei num desses bolões. Eu falei, o que eu estou fazendo? Porque eu falei, todo mundo vai embora, só eu vou ficar para trás. Olha para você ver, eu coloquei R$265 nesse bolão. E aí, quando veio esse negócio do jogo do tigrinho, eu lembrei desse negócio do que aconteceu lá na empresa também. Existe compliance, inclusive, contra isso. E as pessoas precisam entender que não existe atalho. Não existe atalho para enriquecer. Vai perder dinheiro mesmo. Cris, eu estou entendendo que você está dizendo assim, não sei se é isso mesmo, mas que um dono de uma empresa, uma dona de uma empresa, um empresário, também tem que ensinar os seus funcionários ou colaboradores, como eles gostam muito hoje, empregados, a fazer um planejamento? Sabe o que as pesquisas vêm mostrando?
pessoas sob estresse financeiro, elas produzem menos porque elas passam mais de 30% do dia de trabalho delas preocupada com as finanças. Elas faltam muito mais ao trabalho. Tem ansiedade, depressão, problemas de convívio familiar. Qual é o nível de produtividade que essa pessoa vai ter dentro da empresa? Então, assim, ela está vivendo um drama pessoal que está interferindo no trabalho dela. E como as empresas hoje estão olhando para o lado social, para o lado dos empregados, não adianta só você oferecer o Gympass, você oferecer uma massagem, Isso. uma coisa laboral lá. Dia do aniversário, um brinde, não, né? Eu acho que é questão até de carinho mesmo, de zelo, você oferecer para um funcionário seu informação que as pessoas não têm. Se você leva informação sobre planejamento financeiro, como sair das dívidas, como começar a poupar, com coisas que são simples e que as pessoas acham que é coisa de outro mundo. Com esse salário que eu tenho que viver endividado. Não tem. Tem gente que eu atendo uma pessoa que ele devia 65 mil reais. Eu falei, como é que você vai resolver isso? Eu não sei. Falei, cara, vai no Procon. Lá tem um tanto de advogados especialistas nisso. Ele foi ao Procon, a dívida dele de 65 caiu para 5 negociada aos termos dele, porque a lei protege o endividado. Então, quando a empresa oferece esse atendimento para o funcionário dela, ela está cuidando desse funcionário e ela está cuidando dela mesma. Porque a produtividade vai aumentar e a reputação dessa empresa também vai melhorar muito no mercado. Então, governos também deveriam se preocupar com isso, né? Tanto prefeitura, estado, governo federal. Será que é de interesse esse ano? Acho que não. Mas deveriam, né? Sim. Você sabe esse negócio do Tigrinho? Me lembrou na época que chegava nas empresas também, oferecendo cartão, né? O gerente começava a sondar as pessoas e oferecia um cartão de crédito, abriu uma conta para ele, já dava um cheque especial. Me lembro disso. A pessoa sabia, ele já entrava, e aí era infelicidade total. A produção caía, exatamente isso. A produção caía, né? A pessoa não tem tranquilidade para trabalhar, não tem tranquilidade em casa. Exatamente. Como é que ela vai estar no outro dia trabalhando? Não dá. E ela poderia dizer não, mas era constrangida no meio do trabalho, né? Por um banco e alguém, né? Com muita habilidade. E a própria ascensão social, né? Porque você tem um cartão, você tem talão de cheque. Talão de cheque. Lembra disso? Talão de cheque. Você tem um cheque especial. Será que ainda vai valer o mesmo tanto que essa nota de R$1? Não. Muito legal. Feliciano, me conte uma outra coisa aqui. Por que é importante, a gente está falando de informação, de educação, por que é importante a pessoa fazer a pesquisa, né? É porque é o seguinte, Elias, você tem que, até voltando um pouco, até bem da área da crise aqui, é o seguinte, você tem que, você valoriza seu dinheiro, não é só na hora que você ganha seu dinheiro, não é só na hora que você ganha seu dinheiro, que você recebe seu salário e põe ele no bolso. Você ganha na hora que você está comprando. Se você compra bem, faz um bom negócio, né, você precisa de um arroz, de um feijão, claro que todo mundo precisa, necessidades básicas, comprar uma roupa, tal, você comprando melhor, você tende a ter mais dinheiro para gastar com outras coisas, ou até, principalmente, para economizar também. Então, isso é fundamental. Então, quando a gente vê diariamente, há muitos anos, um produto que custa o mesmo produto de R$1 a R$5 em locais próximos, mas que dependem da informação para chegar no consumidor, a gente preocupa, a gente fica incomodado e até ansioso, né, porque vê que o consumidor está pagando lá. Isso. Entendeu? Mais caro pela falta de informação ou pela a não valorização do dinheiro. Fala assim, meu tempo é curto, eu vou comprar aqui mesmo. Outra, a baixa perspectiva de vida, às vezes você está com baixa astral, você fala assim, vamos pagar isso com energia baixa, né? Vou comprar aqui mesmo, já estou... Ou vão me dar de presente, eu mereço. Esse eu mereço é um perigo, né? Você comprar e colocar... E outra, essa prestação, né? Isso cabe no meu orçamento, esquece que o mundo gira em 6 meses, você pode estar com uma vida completamente diferente. Tanto melhor como pior. Né? Então, isso é uma preocupação que a gente tem. Então, a gente vê isso com muita necessidade, a pesquisa de preço, entendeu? Porque tem diferenças. É necessário essa diferença de preço também para que o mercado seja competitivo. Não pode ter todo mundo o mesmo preço. Isso faz parte da economia. Uma vez eu conversei com a grande indústria e eles falaram, nós vamos acabar com as ofertas.
E eu falei assim, vocês não vão acabar com a oferta, entendeu? Porque a oferta, primeiro que quando você compra, eu sou dono de um supermercado, se eu compro essa água aqui para botar no meu supermercado, ela é minha, eu ponho o preço que eu quero. Isso. E eu tenho uma vida completamente diferente da Cris, que é dona de outro supermercado. Então eu preciso fazer dinheiro, às vezes ela tem caixa para não fazer. Não fazer. Então não é a indústria que vai colocar essa... Isso é fato, tem indústria hoje que acha que vai botar... Tem algumas até que sugerem o preço, mas o supermercado, a gente vê isso É incrível. já vi isso. claramente que depende do comerciante e da necessidade dele. Ele precisa pagar uma conta segunda-feira e o produto está próximo do vencimento. Ah, o ele vai produto quebrar. próximo do vencimento é isso. Ele vai quebrar o produto. É entendeu? interessante isso, né? E isso que precisa. Juntar essas informações, filtrar e mostrar e levar para quem tem necessidade dessa informação. Somos todos nós, entendeu? De todos os níveis sociais. E aquela história. Não acho que aquele ricão também não pesquisa preço. Que eu conheço vários que rodam a cidade e não aceitam perder um centavo na hora da compra. Eu acho até bacana. Não é? E aquele que também, né, de classe mais baixa, que precisa, por necessidade, também valorizar seu dinheiro. Então, é uma coisa da natureza da economia, da época do escambo, né, do salário, quando iniciou isso ninguém vai tirar. Vai ser, a economia pode virar para lá e para cá, né, que vai continuar essa necessidade de fazer pesquisa, comprar melhor, entendeu? Fazer bom negócio. Um exemplo sobre isso, essa semana eu precisei comprar um suplemento. Aí tem uma farmácia do lado do meu prédio, que manipula, e tem outras que aí eu comecei a fazer pesquisa de preço. Para mim é mais cômodo pegar Do lado que é da do sua lado da casa. minha casa. Aí eu fiz contato com uma, não me responderam no WhatsApp, eu peguei e liguei e falei, olha, estou com dificuldade com vocês, toda vez que eu preciso fazer alguma pesquisa de preço, vocês não me respondem, vocês vão responder 5 horas da tarde e tal. Ela, não, me manda por e-mail, vou resolver agora. Pá, já me deu o orçamento. R$66. Eu falei, com a taxa de entrega, mais 13 alguma coisa. Aí a outra me deu o orçamento, R$190. 90 Do lado da sua cápsulas casa. do mesmo comprimido. Me entregaram lá na minha casa, que, gente, R$100 de diferença é muita coisa. Muita coisa. Não é possível, Muita né? coisa. E agora, o que eu falei antes, né? Antes a gente gastava sola de sapato para poder pesquisar. Hoje não, você está no telefone, está no WhatsApp ali e me atende direito. É direito mesmo. Isso mesmo. Vamos falar de combustível? Nós estamos num momento que não tem oscilado muito o preço. Não tem, é um momento extremamente atípico que a gente está vivendo. Nós fizemos uma pesquisa até pouco tempo e eu cheguei ao ponto de falar, não pesquise preço, porque não vale a pena. Você sabe por quê? Porque os preços estão bem semelhantes, não estão iguais, estão bem semelhantes. sim. Então não vale Gasta a pena. seu tempo com outra coisa que vale a pena, outra pesquisa, né? E você gasta combustível. Exato, Concorda? Que vocês têm que ir perfeito. atrás de um posto mais barato. Lá longe. Então às eu vezes. falei aí na mídia, eu falei, gente, por incrível que pareça, a gente que recomenda, eu falei, nesse momento não vale a pena pesquisar preço de combustível na região metropolitana de Belo Horizonte, que os preços estão nivelados. Que loucura. E a É diferença cartel ou não é? não é, porque a diferença de preço é em torno de 5%, 10%. Tá. Entendeu? Então a gente não consegue. Isso não caracteriza um não cartel. porque Tá. teria que ser exatamente igual. Sim, ok. Né? Mas o que acontece? Não vale a pena também o consumidor, uma diferença de 5%, ele atravessar um trânsito, a cidade, consumindo combustível, Isso. né, para abastecer e ter uma diferença de coisa. Agora, um detalhe que me veio à cabeça aqui, que é importante, que na hora que a Cris estava comentando, que é o seguinte: tem aquele que vai atrás do preço, mas ele tem um prazer de comprar mais barato, Tem. que é surreal. Isso. A gente tem vários grupos de WhatsApp com oferta até, e a gente vê. Você sabe o que é interessante? Eles compartilham a oferta lá, e às vezes ele faz a selfie para mostrar que ele estava lá. Eu fiquei emocionado. Eu fiquei emocionado. Eu falo assim, esse é meu ídolo, sabe? Tipo assim, né? Porque ele quer mostrar. Mineiro é diferente. Né? Esse negócio de pesquisa de preço. Eu gosto de falar que eu, né, mais que ninguém. E outro, ele compra primeiro, depois que ele divulga, porque ele quer garantir o dele. Entendeu? você vai todo mundo pra lá, impressora. Outras questões bacanas também. Tira a foto do porta-mala do carro cheio do produto. Entendeu? Então, esses são detalhes. Então, você tem o prazer também de fazer um bom negócio. né? Isso é interessante. Sabe, que não é só você na caladinha e você fez um bom negócio. Você quer mostrar para os outros que você fez um bom negócio. Às vezes você gasta. Faça você também. É interessante que às vezes você gasta, né, combustível, tempo, mas você vai lá, poxa, eu comprei um produto lá, melhor que todo mundo. É uma satisfação pessoal. É um brinde também para o ego da pessoa. Né? Tá. É um carinho consigo mesmo. É um gesto de amor próprio. Isso, perfeito. Nós estamos chegando ao final, né? Mas rapidinho aqui. Mineiro é pão duro?
não sei se mineiro é pão duro. Eles falam que, por exemplo, o pessoal de Guarapari não gosta de receber mineiro, não, porque o mineiro já chega com a comida O toda prefeito lá estava bravo à O época. pessoal não gosta muito, não. Assim, eu gasto com o que eu quero gastar, com o que eu preciso gastar. Mas o mineiro realmente tem essa fama, né, Feliciano? Eu tô pensando. Mineiro é pão duro? Eu acho que é. Pensando aqui. Eu falo que eu sou pão duro, porque eu tenho um negócio que faz. É engraçado, eu sou pão duro, mas é engraçado. Você sabe que você estava falando esse negócio de consumir, mas às vezes a gente consome tanto pela oportunidade. Então tem que tomar muito cuidado, a gente que trabalha com pesquisa de preço, que a gente vê tanta oportunidade, que a gente fala assim, poxa, eu vou lá. Não posso, nem preciso, Nem não preciso, posso não perder essa posso, entendeu? oportunidade. Não fazer estoque, né? Então, assim, isso é um detalhe. Agora, eu acho sim que a gente tem uma tradição mais Não é? Mais segura. Reservada. Mais reservada. E eu não acho que é vergonha ser pão duro, não. Eu acho que pão duro é uma pessoa controlada, que tem controle. O termo pão duro Parece que é um cara pejorativo, sovina, né? Meio que não, eu acho que não. Tudo isso que nós estamos falando é controle, né? É controle. Planejamento. Se você gasta bem, pesquisa. né? Então, se falar que aquele cara é pão duro, eu gasto bem. Eu gasto bem. Eu gasto com o que eu gosto e gasto bem. E pesquiso bastante antes, porque aí, imagina se eu compro uma coisa bem mais cara, sem... É aquela coisa, você vai no shopping, você compra uma calça na loja de baixo, chega de cima, tá metade do preço, eu morro, né? Aí eu volto na loja e falo, o que tá na promoção? Troca pra mim por 3 camisas. Então, Nos Estados Unidos você pode arrepender, né? Devolver o produto e receber o dinheiro. Receber o dinheiro de volta, né? Você Isso pode. mesmo. Ô, Cris, eu preciso te perguntar também, antes de terminar, do que você tem saudade da televisão? eu tenho saudade de estar com as pessoas, de ajudar as pessoas. Eu tenho saudade de contar histórias, de estar sentada aqui com o Feliciano e ele com uma pesquisa dificílima de entender, e eu consegui, em meia hora de conversa, falar assim, o Feliciano, é isso. Eu tinha uma capacidade tão boa de pegar uma situação difícil e temas complicados e de repente já estava tudo claro ali. Eu tenho saudade disso, eu tenho saudade de estar com as fontes, eu tenho saudade de estar com os meus colegas, eu tenho saudade de contar histórias, eu tenho saudade de estar com as pessoas também. Porque era até morador de rua, me estendia a mão. Eu, pô, massa e tal, que camisa legal. Então, eu gosto de conversar, eu gosto de gente, né? Isso me dá saudade. Mas em breve, eu estreando aí com as palestras, eu já Mata vou ter essa saudade. esse calor humano de novo. Agora, por outro lado, eu também preciso te perguntar, do que você não tem saudade? De trabalhar sábado, de trabalhar domingo e trabalhar feriado. Disso eu não tenho saudade. As pessoas, né? É incrível como elas Mas não eu tenho pensam saudade nisso, de né? salário, eu tenho saudade de 13º, eu tenho saudade de Férias. FGTS, entende? Tudo é ônus e bônus. E quando eu fui fazer a transição de carreira, eu tive muito apoio psicológico. Eu me juntei com uma psicóloga fenomenal que me fez entender quais eram os bônus e quais eram os ônus de cada coisa. E eu consegui colocar aquilo no papel e entender que naquele momento, ótimo, eu estou abrindo mão disso, vou conquistar isso. E acho que vai chegando num certo equilíbrio também. Neste momento, eu só estou gastando e tirando os projetos do papel. Mas eu acho que em breve eu terei algum tipo de autoridade aí nas Você está empresas. investindo. quem sabe. Vamos tô ao termo investindo, né? Muito bom. Gente, muito obrigado, né, pela participação. Parabéns por topar um diálogo. Isso é importante. Vocês estão acostumados a falar sobre outros assuntos também, mas hoje falaram muito de vocês, assim, de uma forma muito sincera, que foi muito bom. Feliciano, queremos acompanhar você, né? Queremos Mercado Mineiro, com oferta. Com oferta, Como é que é? exatamente. Todas as redes sociais, o @Feliciano Abreu, em todas as redes sociais. O com oferta, tudo junto, com oferta. E o Mercado Mineiro, em todas as redes sociais também. Estamos à disposição, o site também, tem um formulário lá, fale conosco. O com oferta é um sucesso também, baixar o aplicativo aí, que é bem legal. É um aplicativo colaborativo, que as pessoas participam e geolocalizado, né? Você abre aqui e te mostra as ofertas próximas de onde que você estiver. Então, o próprio empresário pode cadastrar e o consumidor também cadastra. Então, isso é muito importante. E estamos à disposição sempre, Elis. É um prazer estar aqui. Palestras, você gosta? Você também Dei dá? muita palestra nessa pandemia. Depois da pandemia, parece que deu uma mudada no mercado, né? Com essa quantidade. Então, eu estou dando umas reformuladas, mas tô sempre Para empresas, Pra empresa. escolas, você está aberto? gosto muito também. Pode. Claro que eu não tenho essa capacidade oratória da crise, né? Não, mas você tem dados e informações importantíssimas. Não, exatamente. Acho que tudo se soma, né? A gente mostra números bem interessantes.
resultados, isso é muito legal. Boa. Obrigado. Obrigado a você. Parabéns, tá? Muito obrigado, estou à disposição. Cris, como é que a gente te encontra nessas redes sociais? Instagram, Cristiane Leite _, LinkedIn, Planejadora Financeira Cristiane Leite, e tô às ordens. E eu queria só deixar uma frase que é uma frase que eu acho que ela é muito marcante. Saúde financeira é sinônimo de saúde mental. Gente, coloque isso na cabeça, tá? Gratidão, obrigada pelo convite. Feliciano, foi um prazer ter esse bate-papo gostoso e tão descontraído com vocês dois. Obrigada. Obrigado, viu, Cris? Parabéns, boa sorte. Sempre, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Bom, chegamos ao final do programa, muito interessante, né? A gente conheceu um pouco dos dois personagens e falamos sobre várias questões que envolvem a minha, a sua, a nossa vida, tá? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Meu Instagram, @elias.sunshine, lá nós vamos conversando. E também nós temos o Instagram do canal Viver Brasil, vai lá para você saber as novidades, tá bom? Valeu, beijo!